Palavra de Deus em Atos 5, continuando nosso estudo, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando para fora, o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: diz-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja. Todos os que ouviram essas coisas. E em todos os que ouviram estas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Essa primeira parte aqui é uma parte interessante, porque essa parte ela vai falar da seriedade do evangelho. As pregações, elas direcionaram o povo ao longo dos anos para um falso entendimento a respeito de Deus e da sua palavra. Um Deus bonzinho, um Deus que adula as pessoas, um Deus que bajula as pessoas para que as pessoas fiquem na igreja. Como se Deus fosse um coitadinho querendo atenção e implorando a todo instante para as pessoas aceitarem Ele como Salvador. É verdade que Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. É verdade que somos missionários. É verdade que temos a obrigação de convidar todas as pessoas para a igreja. Mas também é verdade que devemos apresentar a eles um evangelho autêntico, com toda a característica e toda a palavra de Deus, sem mistura e sem alteração. O problema é que estão passando a identidade de Deus, exagerando, exacerbando determinadas características de Deus e amenizando outras. Estão criando um falso Deus na mente das pessoas. É uma idolatria, na verdade. Criaram uma imagem de Deus errada. Quando falamos de mais, é aquela ideia que as pessoas têm de Deus. Veja, quando a Bíblia diz: não farás para ti uma imagem de escultura, nem do que está no céu, nem do que está na terra, essa imagem não pode ser uma imagem real, nem uma imagem virtual. E nós construímos uma ideia errada de Deus. E aí servimos a esse Deus de forma errada, porque esse Deus errado que nós criamos, ele aceita a nossa vida, forma errada de ser. É por isso que muitas vezes os pregadores não pregam o Deus verdadeiro, porque não é o Deus que ele vive. Porque alguns ainda têm a coragem de dizer: ó, esse é o Deus que eu prego, mesmo não sendo fiel a ele em tudo. Mas infelizmente não é assim. E aqui vai ser um capítulo que na verdade é um contraste do capítulo anterior, do final do capítulo anterior. Porque lembre que capítulos e versículos foram colocados recentemente, eu acho que 1300, não lembro se pelo Papa Gregório, mas é recente a questão de versículos. Aqui era um texto único, e esse texto ele vinha contando a história de Barnabé, que doou um terreno, vendeu um terreno e doou tudo aí. Mas aí ele coloca a adversativa aqui: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E veja que aqui o importante é que aparentemente eles fizeram bem, porque eles deram metade na igreja. Mas eles mentiram porque eles queriam parecer com os outros. Eles queriam parecer que era igual aos outros que tinham vendido tudo. E ele esqueceu que para parecer que era igual aos outros não era preciso dar tudo. Era preciso ser sincero.
Eles podiam dar só metade e eles estariam iguais os que deram tudo. Porque a a viúva que Jesus admirou, ela deu tudo que tinha, mas não era quase nada. E claro, dá tudo que tinha, uma admiração, mas o problema aqui foi a falsidade. E aqui nós vamos aprendendo algumas lições. Primeiro, a relação do homem com Satanás, porque em pequenos hábitos, em pequenas palavras, em pequenas atitudes, nós podemos ver o sopro de Satanás na nossa vida. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? É incrível isso, porque a pessoa, às vezes, ela se deixa usar por Satanás, ela não sabe. E às vezes se deixa usar por Satanás em pregações, em palavras, em conselhos, em pensamentos, em atitudes. Às vezes, Satanás ele sopra, e para você saber qual é o sopro de Satanás, é só saber o que o homem está fazendo. Se o que você está fazendo é errado, saiba que foi Satanás que soprou no seu coração. Deus não vai soprar no seu coração para você roubar, para ser desonesto, para vender um produto pelo um preço, enganando o teu cliente. E aquele vendedor que vende o produto e o produto vale 200, mas ele tira o preço ali para vender por 1.000. É a mulher que engana o marido, é o marido que engana a mulher. É o pastor que faz mau uso do seu dinheiro, é o bispo que não administra bem as suas igrejas, a pessoa que não faz caridade, é a pessoa que engana. Então, se o que você está fazendo é contrário à palavra de Deus, saiba que sua relação com Satanás é íntima. Ele pergunta: se tu guardar, não era tua? Veja que ele podia não dar nada e ainda permanecer fiel a Deus. Mas veja que o mover, a vontade que ele tem de doar, não era uma vontade oriunda de uma bondade dele ou do Espírito Santo de Deus. Aqui claramente nós vemos alguém que não tem o Espírito Santo de Deus. A igreja estava vindo bem até aqui. Aqui está contando em Atos só o progresso da igreja, só coisa boa, mas de repente aparece um problema. E ele diz, ó, você não mentiu, você mentiu ao Espírito Santo, e depois ele disse no verso 4, você mentiu a Deus. Aqui nós vemos uma correlação entre Espírito Santo sendo Deus e Deus sendo o Espírito Santo. Uma outra coisa que a gente vê que é uma característica do Espírito Santo, que mentir ao Espírito Santo, ele atribui a personalidade ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é um ser com personalidade. Então esse texto é claro, o Espírito Santo é uma pessoa com personalidade, é um ser, e ele ora diz que ele mentiu ao Espírito Santo no verso 3 e no verso 4 ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. E aqui o Espírito Santo não é uma força, porque ele tem sentimentos, ele tem consciência, e no outro diz que o mesmo Espírito é Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Veja que a punição do Espírito Santo, que era Deus, matou Ananias. Eu lembro de uma passagem da Bíblia que fala que pessoas comem a Santa Ceia e bebem o cálice indignamente, por isso muitos estão doentes. Quantos problemas que tem na igreja, pessoas que pedem oração para ser curado, que pessoas pedem oração para ser liberto, para prosperar, a vida é travada porque estão em uma relação íntima com Satanás, contra a igreja, contra o Espírito Santo, contra o pastor. Relações de engano. Veja se num ato como esse, que parece tão simples, a punição foi tão grave. Imagine o que você está fazendo. Tentar mentir para o Espírito Santo. O que é que você está fazendo contra o Espírito Santo? O que é que você está aceitando de Satanás na sua mente? Que você está passando para frente? E os moços vão levar ela no verso 6. E 3 horas depois aparece a mulher. E veja aqui que aqui tem uma coisa importante. Que aqui Pedro faz o quê? Agora uma investigação.
Procura saber se ela estava mentindo também, como ela quando ela mente também, a punição é a morte, ou seja, mentir para o Espírito Santo é um pecado digno de morte. Se antes eram homens que julgava e que condenava a pessoa à morte, agora quem julga e condena a pessoa à morte é o próprio Espírito Santo de Deus. Quantos problemas na igreja podem ser evitados, quantas doenças, quantos males, quantas misérias, porque as pessoas estão em pecado contra o Espírito Santo, porque as pessoas estão contrariando o Espírito Santo, como as pessoas estão se relacionando contra o Espírito que não é o Espírito Santo de Deus. Expirou, e nós já lemos que ela foi levada e sepultaram ela, e um grande temor. Nós vamos ver que aonde tem o Espírito Santo de Deus, tem também punição dos pecados dos homens. O Espírito Santo protegendo a igreja contra mentiras, o Espírito Santo protegendo a igreja contra a prostituição, o Espírito Santo protegendo a igreja contra a discórdia, contra uma série de males. Ei, tome cuidado, viu? Talvez você esteja lutando contra o Espírito Santo e o seu fim não vai ser muito bom. O evangelho não é brincadeira. Você está pensando que o evangelho é brincadeira? Que o evangelho é oba-oba, que você pode ser quem você é. Você pode ser fraco, mas você não pode desafiar o Espírito Santo de Deus. Conheço um homem que ele era um sedutor, um conquistador. Desde novo, tinha muitas namoradas, mas ele colocou no coração dele que ele não ia profanar a casa de Deus. Veja que ele não era um homem perfeito, ele não estava indo para o céu, porque ele estava em pecado. Muitas mulheres do mundo, muitas namoradas, muita sedução, mas quando chegava na igreja era um respeito grande. Não olhava para as irmãs, respeitava as moças, dizia: Senhor, que eu nunca possa profanar uma das tuas filhas, que eu não possa ser motivo de escândalo na tua igreja. Entrava com maior respeito na casa de Deus, e Deus um dia curou seu coração pecador. Tome cuidado, respeite o Espírito Santo de Deus. Respeite o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo se manifesta por meio do ministério também, por meio do irmão. Tem gente que ataca o irmão com palavras. Quando você ataca o irmão, você está atacando o Espírito Santo de Deus. Veja Saul. Saul diz: Deus me livre de tocar no ungido de Deus, que ele dizia: eu tenho o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo. Então eu não vou tocar nessa relação. Essa relação entre o Espírito Santo que está em mim e o Espírito Santo que está nele, só o próprio Espírito Santo pode decidir. No final das contas, Saul teve o pagamento que merecia. No verso de 12 diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por eles entre os povos, pelas mãos dos apóstolos. E aqui repete a palavra: estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. É muito interessante que você está vendo que desde o primeiro capítulo essas palavras aparecem unanimemente, reunidos, todos, porque, como falamos aqui, eles queriam mostrar que a principal marca do Espírito Santo é a união da igreja, é a união com Cristo. Quando você vê desigrejado, você pode perceber que já está faltando um pouco do Espírito Santo de Deus. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Ele vai dando relatos do crescimento da igreja e dizem no capítulo 2 que agregaram quase 3.000 e vai dizendo quase 5.000, e agora ele diz que é uma multidão. Agora já não é um número muito mensurável. De sorte, verso 15, que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos em maca para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. A unção estava tão grande na vida desses homens que a sombra de Pedro, porque a sombra de Pedro não é nada, é apenas ausência de luz, curava. Ou seja, Deus cura até na ausência, utilizando a ausência de uma coisa. Para você provar que não é a coisa em si, não era o cajado de Moisés, não era o lenço de Paulo, não eram os ossos de Eliseu, era o que estava neles. E Deus pode ungir até o nada, porque a sombra é ausência de luz, a sombra não é a coisa alguma. E Deus pode ungir até o nada, porque o poder dele opera até através do nada. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, dizendo: eu não tenho nada, eu não tenho como resolver o meu problema. Pois é, o Espírito Santo de Deus pode operar por meio desse nada que você tem aí.
E até das, verso 16, até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais eram todos curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, um sumo sacerdote, os que estavam com ele convocaram o conselho. Todos os anciãos dos filhos de Israel enviaram ao Cássio para de lá os trouxesse. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-lo anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão dos templos, o chefe dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e dos que viria a ser aquilo. Chegando um, anunciou-lhe, dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxeram para, não com violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. Trazendo-os, apresentaram ao conselho. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestemos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aqui é interessante que eles pregam, são presos e um anjo de Deus os liberta. Os saduceus não acreditavam em anjos, então veja que deu trabalhar de Deus aqui para combater a teologia dos saduceus. E agora ordena que eles vão para o templo, eles pregam isso, ele deixa eles perplexos e Deus está minando o judaísmo ali e aquelas crenças com o evangelho do Salvador que chegou ali para redimir Israel e toda a humanidade. E ele vai falando que ele está sempre acusando eles da morte de Cristo. Vocês são culpados, vocês mataste, vós mataste a Cristo. E ele vai falando da testemunha dele e também o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma testemunha que é dada a quem obedece a Deus. Só tem o Espírito Santo quem obedece a Deus. 33, ouvindo ele isto, se ofereciam e deliberaram matá-lo, mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos e disse-lhe: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer esses homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo: Se alguém a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também pereceu, e todos que lhe ouviram foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho, esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não se aconteça se estes também achados combatendo contra Deus. O homem sábio, cheio da palavra de Deus, e quando o homem ele está um pouco próximo da palavra de Deus, ele faz julgamentos corretos. Gamaliel observa e Deus toma a mente dele para ele fazer um julgamento justo. Ó, se esse homem não é de Deus, não vai ter problema. Eles vão se dispersar. O que é de Deus se acaba. O que não é de Deus se acaba. Mas se isso é de Deus, não vai se acabar e vocês vão estar lutando contra Deus. Verso 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Veja que é importante isso, que as palavras aparecem muito no plural, para mostrar que eles estavam juntos, em conjuntos, e todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Isso foi muito importante para o começo do Evangelho, porque no começo do Evangelho eles estão ali cheios do poder de Deus e passando conhecimento para as pessoas. Então as pessoas vão buscar os escritos antigos, as pessoas vão ouvir a palavra de Deus e ali
a quantidade começa a aumentar e essas pessoas começam a ser dispersas no mundo, né? Vão se espalhando e o evangelho vai se espalhando. E esse capítulo ele traz um grande aprendizado. Aprendizado de que o evangelho não é brincadeira, que o Espírito Santo de Deus traz a união entre as pessoas, que o Espírito Santo de Deus julga o que está errado nas igrejas e na nossa vida. Quando você é regido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai operar na sua vida, trazendo a correção na hora que você erra, trazendo a proteção na hora que você precisa. É o verdadeiro esconderijo do Altíssimo, é isso, é estar debaixo da proteção e da guia do Espírito Santo. É o Espírito Santo fazer morada em você. É todas as bênçãos dadas a Abraão, Isaque e Jacó, aos 12 patriarcas, a Deuteronômio 28, as bênçãos que estão na palavra de Deus, todas essas bênçãos, as promessas do Salmo 23, do Salmo 91, todas as promessas da Bíblia que você lê e você diz, Senhor, tomo posse, todas elas estão contidas no Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus. É Ele o reino dos céus em você. Depois todas essas coisas serão acrescentadas, porque onde Ele está, habita a bênção de Deus. Está passando por um grande problema na vida, no seu casamento, no seu trabalho, a emoção física, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Está se sentindo velho e acabado? A Bíblia diz: os velhos sonharão sonhos. Pessoas cheias do Espírito Santo terão visões, revelações, mas também poderão sonhar sonhos. Essa palavra geralmente está associada à esperança de futuro. Veja que Abraão, já velho, foi pai de Isaque e ainda teve mais outros filhos, porque esse homem pôde ter suas forças revigoradas por esse Espírito e ter sua vida mudada. Eu sei que é importante tomar vitaminas, eu sei que é importante tomar creatina, eu sei que é importante tomar nutrientes, é importante você fazer um pouco de exercício, é importante você ter uma boa alimentação, tomar ômega 3, ir ao médico, cuidar da sua saúde, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque Ele é vida, Ele é poder, Ele é tudo que você precisa para vencer os seus obstáculos. Medite nessa palavra. Tome cuidado com a vida que você está levando. Cuidado com o sopro de Satanás, para você não ser como Ananias e Safiras. Viva o Pentecoste de Deus todos os dias. Busque a palavra de Deus, porque ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo paira sobre a sua vida e cria todas as coisas e sobre todas as suas necessidades. Receba a palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém e amém.